Fala pessoal, aqui é o professor Hugo Moreira e nesse vídeo eu vou explicar a vocês como calcular a cota de jovem aprendiz que a empresa tem que contratar. Um assunto que pode parecer simples, mas é bem complicado. Mas antes eu peço para que vocês se inscrevam no meu canal e se esse vídeo te ajudar, você pode contribuir com qualquer valor para o Pix que está aí na tela, que vai me ajudar muito a fazer mais vídeos como esse. Então pessoal, primeiro vamos relembrar as empresas que estão obrigadas a contratar menor aprendiz ou jovem aprendiz, né? Então a obrigação ela surge quando o estabelecimento contrata empregados em funções que demandam formação profissional em quantidade igual ou superior a 7 funcionários. Então a palavra aqui que deixa a gente mais assim, curioso é essa questão da formação profissional. E antes é importante destacar que a contratação de aprendizes é imposta por estabelecimento, ou seja, por CNPJ. Então leve em consideração a quantidade que cada matriz ou cada filial possui desses empregados. Mas então vamos destrinchar essa questão da formação profissional. Afinal, quais são as atividades que demandam formação profissional? E eu já adianto para vocês que isso gera muita polêmica, porque é algo muito vago, né? Quando isso foi instituído lá no ano de 2000, muita gente ficava insegura. E aí, como é que a gente vai fazer esse cálculo? Aí veio lá em 2005, e lá em 2005 deu um norte um pouco melhor, que diz o seguinte: olha, as funções que demandam formação profissional vão estar especificadas no CBO, no Cadastro Brasileiro de Ocupações. Então, pessoal, de modo geral, todas as funções elas demandam formação profissional, com algumas exceções. E eu vou mostrar para vocês essas exceções já, mas vamos ver, por exemplo, aqui no CBO, eu vou lá no site do Ministério do Trabalho, e aí eu vou pesquisar, por exemplo, o CBO de vendedor. Tá aqui, ó, 521105, 521110. Eu vou clicar aqui em características de trabalho, e aqui embaixo mesmo, ela vai me dizer, ó, as ocupações elencadas nessa família demandam formação profissional para efeitos de cálculo do número de aprendizes. Então isso vai estar especificado no CBO. Então, pessoal, como eu disse para vocês, de modo geral, todas as funções demandam formação profissional. Aí vamos para as exceções. E aqui é o que eu vou trazer para vocês. Quais são essas exceções? Funções de nível técnico ou superior. Então, funções que você tem que, por exemplo, fazer uma faculdade para exercer, a gente vai ter que excluir desse cálculo. Também vamos excluir cargos de direção, gerência ou confiança. Então, por exemplo, se a sua empresa tem diretor, tem gerente, isso não vai levar em consideração naquela questão dos 7 empregados, isso não entra. Também trabalhadores temporários, os aprendizes já contratados também não vão entrar no cálculo, e trabalhadores terceirizados. Para ficar mais fácil, o que é que eu sugiro para você? Coloque no Google calculadora menor aprendiz ou calculadora jovem aprendiz. Eu vou abrir aqui, por exemplo, o link do CIEE de Santa Catarina. E aqui já tem esse cálculo. Então você vai colocar aqui a quantidade de empregados que a sua empresa tem, total, tá? Então nesse meu exemplo aqui, essa empresa ela tem 13 empregados. Aí aqui a gente vai para as exclusões que eu falei para vocês. Quantos desses empregados estão em cargo de direção ou de gerência? Ah, está. Então eu deixo aqui. Quantas funções exigem formação técnica ou superior? Quantos que tem que fazer faculdade ou curso técnico para exercer aquela função? Ah, 2 trabalhadores desses. Quantas funções estão por prazo determinado ou trabalhadores temporário? Ah, não tem, nenhum desses é trabalhador temporário ou prazo determinado, então não coloca aqui. Quantos trabalhadores são terceirizados? Ah, um aqui é terceirizado. E em relação a atividades em ambientes que comprovam a formação moral do adolescente, isso aqui eu indico você a consultar o seu jurídico, tá? Então são atividades que não são indicadas para adolescentes menores. Ah, não tem nenhum. Então beleza, então ó, desses 13 trabalhadores que você tem, na verdade, quantos que você vai levar em consideração para o cálculo? Você vai levar em consideração para o cálculo 9, certo? E o que diz a lei, pessoal? Diz que a empresa tem que contratar no mínimo 5% e no máximo 15%. Então essa aqui é a minha base de cálculo, 9, né? Então 9 vezes 0,05, que é 5%, vai dar 0,45. Opa, então a minha empresa não tem que contratar nenhum empregado? Não, você arredonda para cima. Então 0,45 você arredonda para 1, tá? Da mesma forma, se a sua base de cálculo
fosse 22 empregados, 22 vezes 0,05, então daria 1,1, né? Aí, quantos empregados você teria que contratar aqui? 2, tá? Porque arredonda para cima. 1,1, então no caso, 2 empregados. Para finalizar, só para vocês entenderem, nós arredondamos para cima o índice menor, que é de 5%. Já o índice maior, que é de 15%, a gente arredonda para baixo. Então, nesse caso aqui, ó, 9 é a nossa base de cálculo, 9 vezes 0,15, 15% dá 1,35. Então, eu tenho que contratar no máximo 2? Não. No máximo 1. Eu arredondo para baixo em relação ao nível máximo. E eu arredondo para cima em relação ao nível mínimo. Beleza, pessoal? Se gostaram desse vídeo, curtam, comentem e compartilhem. Um abraço e até a próxima.